Saudações, galera! Eu quero compartilhar com você 3 pontos que você precisa saber. 3 pontos que você precisa saber para você trabalhar com energia solar e ter resultado. Resultado diferente, resultado extraordinário. Ou seja, você precisa ser diferente e você precisa saber 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Vou colocar aqui para você. 3 pontos que você precisa saber. Você precisa saber para trabalhar com energia solar na área comercial. Então, assim, pessoal, são informações relevantes que não tem como você fugir delas. Ou seja, você precisa saber. Então, vou colocar aqui para vocês alguns ingredientes desses 3 pontos, tá? E o primeiro ponto que você precisa saber nada mais é do que... Deixa eu até colocar aqui para você. Cadê você, meu amigo gafanhoto? Então vamos lá. Primeiro ponto, você precisa ter o entendimento, tá? Entendimento de norma e regulação, tá? O que é isso, norma e regulação? Nós vamos ver agora. Então, o primeiro quesito que você precisa, eu não quero aqui dizer que você tem que dominar, porque dominar isso é com o tempo. Você precisa, no mínimo, aí, de uns 5 anos de trabalho para você de fato dominar, mas você precisa ter um entendimento. Se você não tiver um entendimento, você vai ficar no meio do caminho ou vai fazer o que as pessoas mais fazem, que é falar aquilo que você ouve. E na verdade você precisa ter esse entendimento. E o primeiro entendimento da primeira norma é a 482, tá? 482/2012. Nós já falamos em um conteúdo, se você olhar aí no feed, olhar aí no histórico aí de gravações, tanto no Insta como no Face, você vai ver aí no IGTV ou no feed do Facebook, ou até mesmo no YouTube, se estiver acompanhando, você vai ver que essa norma que nós falamos da resolução normativa 482/2012, você precisa ter um entendimento dela. Já falamos aqui que ela é 9 páginas somente. Então, você precisa fazer uma leitura, precisa ter a compreensão, é ali que está as regras do jogo. Então, você precisa ter o entendimento da 482/2012. Eu não vou entrar em detalhes, mas você precisa se aprofundar em relação a isso. Outra norma que você vai precisar, a norma, por exemplo, a resolução normativa, tá? Resolução normativa a 687, que foi um divisor de águas. Ela foi lá em 2015. Na verdade, ela veio para reformar e atualizar aí a 482, tá? Porque nenhuma das revisões contrapõe a 482. Então a 687 2015 foi um verdadeiro divisor de água. O que é esse divisor de água? Exatamente, ela trouxe 2 modalidades novas para o setor, que é a geração compartilhada, né, provida de cooperativa e consórcio, tá? E nós tivemos o EMUC, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Então você precisa ter um entendimento dessas normas, porque é aí que tá as regras do jogo. Qual que é a regra do jogo? Daquilo que você vai atuar no campo de batalha quando você se deparar com algum tipo de modelo de negócio. E daí você precisa ter um entendimento, se você for um cara um pouquinho mais para frente, você vai precisar ter a compreensão da 414. Essa 414, ela é do setor elétrico, tá? Também as regras do setor elétrico, voltada de contexto geral para todas as fontes, mas é ali também que você precisa analisar, porque tem alguns pontos ali que em algum momento você vai se deparar e você precisa ter esse entendimento. Essa 414, ela é bem extensa, bem longa, tá? Mas você precisa, em alguns casos, se reportar ela para algum ponto de dúvida, na falta de algum detalhe na 482, na 687, sempre as concessionárias se remetem a 414 para saber dos seus deveres e dos seus direitos também. Aí nós vamos ter também, eu vou colocar aqui como um ponto que você precisa se aprofundar, porque isso tem a ver no campo de batalha, que é a modernização do setor elétrico.
do setor elétrico. Essa modernização, ela também não é uma norma, mas ela é um projeto que foi colocado junto. A própria ANEEL, ela debateu bastante, que está acontecendo muitas situações dentro dessa modernização do setor elétrico, já foi aprovada, com seus prazos aí pré-determinados. Vou dar um exemplo. No Mercado Livre, o PLD horário, ele passou a entrar em vigor em janeiro deste ano, tá? Tendo aí a valoração, né, da energia a partir do dia 1º de janeiro por horário, que é o PLD horário. Anteriormente ele era semanal. A ANEEL, junto à CCE, ela divulgava esses valores aí de energia do megawatt-hora semanalmente. Agora ela passa a ser durante o horário. Então você precisa ter um entendimento do que trata essa modernização do setor elétrico, o que é a modernização do setor elétrico, que vai te ajudar bastante no campo de batalha. Aí você vem aqui para o quinto ponto, e esse quinto ponto é o que está sendo muito falado, que é o PL 5829. Tá? Esse PL 5829/2019, por que 2019? Porque o Câmara ele foi lá e também gravei um episódio sobre isso. Ele foi lá e apresentou isso, tá? Como um projeto de lei. E daí quem tá com a sua relatoria aí é o Lafayette. Então 2019 porque foi lá onde ele foi protocolado. E nós estamos discutindo bastante que na verdade, vai ser um marco legal da geração própria, tá? Então você precisa ter um entendimento que está tratando essa PL 5829. Por quê? Porque a partir do momento que ela for votada, que ainda vai um certo período, vamos colocar aí até primeiro semestre do ano que vem, ela passando por todos esses estágios, aí é claro, aí você precisa ter um entendimento para você poder também atuar e trazer resultado para o seu cliente, para o mercado e para você mesmo, né? Então você precisa ter esse entendimento dessa PL 5829. Então, esse é o primeiro ponto de entendimento que você precisa se organizar. É o entendimento de norma e regulação. Aqui é a munição para você trabalhar, para você levar essas informações daquilo de fato que as regras do jogo permitem você fazer, aquilo que ela não permite você fazer, para que você seja visto pelo mercado, pelo seu cliente como autoridade. Por que ele vai te ver como autoridade? Porque você tem uma informação onde que, no momento que você passa para o seu cliente, ele pode pesquisar, ele pode verificar e vai se certificar daquilo que você realmente falou, se tem algum peso, se faz sentido. Então, assim, muito importante você se ancorar com a norma e regulação. Poucas empresas trabalham em função disso, tá? Por que elas trabalham pouco? Porque a maioria delas estão preocupadas aí na conversão de venda mesmo na área comercial, mas digo para vocês passam a ser notados de uma forma diferente a partir do momento que você tem um entendimento mais aprofundado de norma e regulação. Aí você precisa ter o quê? Vamos lá, dando sequência no nosso trabalho, você precisa ter um entendimento sobre dimensionamento, tá? Você que quer entrar para o setor ou você que já trabalha no setor, você precisa ter esse entendimento, tá? E esse entendimento, você vai buscar ele como? Como que você vai fazer isso? Vou colocar alguns pontos aqui que são muito importantes para que você possa aqui se destacar. Esse entendimento, primeira situação, você vai precisar ter uma composição. Que composição é essa? Composição, para você fazer um dimensionamento, na maioria das vezes você vai precisar de uma fatura de energia, tá? Então vamos colocar aqui, fatura de energia, deixa eu só ajustar aqui, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho, tá? Então vamos lá. Então primeiro, você vai precisar ter a composição, tá? Vou até colocar aqui 2 pontos. Vamos lá, fatura de energia. Você precisa fazer uma consulta com esse seu cliente, consulta com o cliente, para saber o que? A real necessidade de ele aumentar esse consumo de energia tão logo, tá? Por exemplo, ele tem lá um consumo, aconteceu bastante agora em época de pandemia, de residenciais, por exemplo, que aumentou o consumo em época de pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa, e indústrias, algumas delas teve uma queda, uma baixa, uma retração no consumo de energia. Então tem que ser consultado. Ou algum equipamento que ele vai instalar
ao longo aí, sei lá, de 2, 3 anos, ou 1 ano, ou tão logo, que vai consumir mais energia. Então você tem que ter essa consulta para você poder ter essas informações do que de fato ele vai precisar. Então você tem que ter essa composição, fatura de energia, uma consulta com o cliente para entender. Às vezes, quando é uma empresa muito grande, o próprio cliente ele acaba nem entendendo muito. Por que ele acaba não entendendo muito? Porque ele não está no dia a dia operando ali. É claro que é o cara que decide, mas você precisa conversar com o encarregado daquele setor. Se tiver um engenheiro de produção, for na esfera industrial, você precisa entender um pouquinho mais do que virá pela frente, para você poder fazer essa composição. E daí você precisa fazer todas as análises, né? Análise dessa fatura ou daquilo que você se consultou com o cliente. Deixa eu arrumar aqui, análises, né? Análises de consulta, das informações que chegaram até você. Você precisa ter todo esse entendimento. Aí você precisa também, dentro de uma situação, você precisa ter a estratégia, tá? Estratégia do modelo de negócio. Então vamos lá, do modelo de negócio em questão. O que é essa estratégia de modelo de negócio? É onde o seu cliente pretende instalar essa usina. Se vai ser junto à carga, se vai ser o alto consumo remoto, ou se ele é um investidor para compor aí numa geração compartilhada. Seja do modelo de negócio, aonde o seu cliente ele pretende operar com a instalação desse projeto em questão. Aí nós temos o quê? Nós temos a questão do produto. Você precisa ter o conhecimento em relação a produtos quais? Vamos colocar aqui módulos, inversores, estrutura, né? Que também vai fazer sentido em relação à instalação do projeto em questão do seu cliente. Você precisa ter esse entendimento, esse conhecimento. Repare, quando eu falo entendimento, você precisa saber o que você está falando, né? Essa é a verdade. Um entendimento sobre o dimensionamento. Tudo isso vai compor. Você precisa ter você precisa estar emparelhado com as situações de produtos que você vai apresentar para o seu cliente como solução. E você precisa também aprofundar, você vai precisar fazer o quê? Fazer uma análise técnica, tá? Essa análise técnica, eu vou chamar de técnica, que é o que? Você precisa entender sobre as entradas de energia desse seu cliente. Entrada de energia. O que é entrada de energia? É o padrão, tá? O padrão que você tem lá. Qual que é a corrente que tem lá? Se é 50 amperes, se é 50 amperes, né? Você consegue ver lá no disjuntor. Se é 100 amperes, né? E aí vai. Você precisa ter esse conhecimento, tá? Fazer essa análise do trafo também, tá? Não menos importante, você precisa ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ampere aqui mesmo. Esse trafo é o que? O transformador, tá? Transformador. Você precisa entender qual que é o transformador que ele tem lá. Você precisa saber sobre o QG dele. O que é o QG? É o quadro geral, tá? Onde você vai precisar fazer, na maioria das vezes, a linkagem da estrutura depois de instalada. Você precisa ter essa base, cara, de informação. Não fique esperando pelo teu engenheiro, pelo teu técnico. Você precisa entender para você compor um melhor projeto, tá? Então são situações que vai fazer com que você seja diferente. E daí você precisa fazer o quê? Com tudo isso, não menos importante, você precisa fazer a aplicação disso tudo. O que é a aplicação disso tudo? Tá? A aplicação significa dizer, faltou um L, aplicação. Então, com a aplicação, você precisa fazer o quê? Pegar todas as informações que tem, tá? E realizar um planejamento. Planejamento de como fazer. E como é que você vai fazer isso? Se você não tiver uma plataforma que faça esse dimensionamento, hoje a maioria tem, né, das empresas, ou você que está entrando pro setor, você pode fazer na unha, cara, sem problema nenhum. Mas, para poder ter um embasamento, mas vai te tomar tempo. Tá, pode fazer no Excel? Pode, tem planilhas hoje que você consegue fazer. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você precisa juntar todas essas informações, todos esses ingredientes e compor esse dimensionamento que é o que nós estamos falando. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer agora, tá? Qual que seria um terceiro ponto, tá? Não menos importante. Esse terceiro ponto é o quê?
Terceiro ponto, terceiro ponto é defina o seu nicho. O que é nicho? Nicho nada mais é do que uma parcela, tá? Um segmento, aliás, um segmento de mercado ao qual você vai atuar. Aí você precisa entender o que? Elvis, mas o nicho que eu tô não é o setor elétrico, não é o consumo de energia? Sim, meu amigo, mas a gente precisa externar isso aqui um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais para você poder ter mais objetividade, mais foco. Então, primeiro, você precisa definir, você precisa fazer o quê? Definir o seu nicho de negócio, tá? O que eu quero dizer com isso? Você vai atuar no setor elétrico, beleza, você já definiu isso, mas o nicho que eu me refiro é o seguinte: você vai trabalhar mais, vai atuar mais no agronegócio? Você vai atuar mais no agro, você vai atuar mais em rede, por exemplo. Eu tenho mais habilidade para falar em panificação, por exemplo. Vamos lá, situação hipotética, panificação, né? Não, eu falo mais no setor de varejo, que são lojas, vamos lá, lojas em grandes centros de confecção. Eu tô colocando aqui por quê? Porque é onde você vai se identificar mais. Não, eu consigo falar mais, por exemplo, para supermercado, né? Eu consigo falar porque eu já atendi ele no passado, por algum motivo, enfim, eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Então você precisa ter isso aí muito claro para você. Não, eu não falo no agro, não falo planificação, não falo para isso. Eu quero falar, por exemplo, para escolas, né? Escolas particulares, tá? Então você pode fazer esse tipo de trabalho, tá, voltado para o nicho, tá? Então você definindo um nicho, qual que é o segundo passo? Você precisa definir o subnicho. Eu vou pegar como exemplo aqui, pegar aqui como exemplo uma situação hipotética. Vamos supor que você, eu vou atender um nicho do agronegócio, tá? Então definiu o nicho do agronegócio. Então você vai atuar nele. A partir do momento que você definiu o nicho do agronegócio, qual que é o subnicho? Por que o subnicho? Ele vai estar ancorado ao nicho. Então o subnicho ele pode ser que eu vou atender as pessoas que são da avicultura. Avicultura, tá? O que seria avicultura? Você vai definindo. É avicultura, deixa eu ver se tá certo. Tá errado aqui. Vamos acertar. Avicultura. Tá, eu vou atender as pessoas de avicultura que tenha mais de 2 aviários, por exemplo. Tá? Vou atender esses camaradinhos aí. Ou no agronegócio, eu vou atender pocilga. Acho que é assim que escreve, né? Pocilga. Pocilga. Que são chiqueirões. Por algum motivo você vai atender esse cara. Não sei. Entendeu? Então, onde que eu quero chegar? Quando você define um nicho, você passa a ter um foco. E quando você define um subnicho, quanto mais subnichado você for realizar esse trabalho, mais especialista naquilo você vai ficando. Mas o meu negócio não é energia? Sim, o teu negócio é energia. Mas quando você se envolve no negócio do cliente, as coisas passam a ser mais interessantes e você passa a ter mais chances de conversão. Por quê? Vamos supor que você está atendendo o agronegócio. E você começa a atender agricultor. E você começa a atender o cara da avicultura. Tá? Avicultura. Cara, vai chegar um momento que você vai estar entrelaçado com o negócio dele e você passa a ser referência. E quando você passa a ser referência nesse setor, tão logo você vai startar o gatilho da autoridade nesse seu cliente. Porque assim, é muito difícil, as pessoas de forma geral, você, é muito difícil a gente comprar de um segundo e de um terceiro. A gente sempre quer comprar daquele cara que é referência, do primeiro. A gente sempre quer quer valorizar o nosso dinheiro, a nossa situação voltada para aquela pessoa que realmente é referência. E você só vai ser referência quando você for bom naquilo. E quando você for bom naquilo, nada mais é do que você se especializar em algum subnicho, em algum nicho de mercado para você falar com propriedade. Tá? Mas Elvis, e se eu for atender, por exemplo, o agronegócio e eu definir que vai ser avicultura, tá? Vem comigo.
Se me ligar alguém do mercado, então não vou atender. Não, cara, não faça isso. Eu estou falando que você precisa definir para você ser no campo ativo, para que você possa ter uma especificidade, ser um cara mais específico naquilo. Mas você vai atender o cara da planificação, vai atender todo mundo, mas daí assim, aí é o cara que te procurar, entendeu? Ou for um caso de oportunidade. Mas quando você tem um foco, você vai passar a trabalhar e prospectar clientes daquele público, daquele nicho, daquele subnicho. Se torna mais fácil. Você consegue ser referência e você consegue, é claro, ser notado. Tá? E vai ter muito mais, não tenha dúvida, você vai ter muito mais conversões quando você passa a atuar em determinado nicho. Agora vamos falar de uma outra situação, tá? Que é o que? Você precisa definir um nicho, definir um subnicho. Então você vai ter que fazer o que? Você vai montar as estratégias, estratégias de abordagem, tá? Como é que eu vou fazer para abordar esse cara? Abordagem. O que seria estratégia de abordagem? Tá? Nada mais é de como que você vai fazer para chegar até esse cliente. Qual que é a forma? Vou falar que trabalho com energia solar. Não, não faça isso. Isso aí todo mundo faz. Então se você definir um nicho e definir um subnicho, ninguém é melhor do que você para pegar um papel, uma caneta nessa hora, neste momento e escrever, meu amigo, escrever aquilo que faz sentido. Como é que eu vou chegar nesse cliente de uma forma inovadora, de uma forma diferente que eu possa vir a converter, né? Isso é muito importante para você não ser só mais um no mercado. E daí você pode também, muito importante isso aqui, você atendendo esse cliente, você confabular as estratégias de negócios. O que seria estratégia de negócio? O cara tem na X 4 aviário e tem 2 padrão. Como é que eu vou fazer essa? Qual que vai ser minha estratégia de negócio para ser diferente que estão oferecendo para ele? Então isso faz muito sentido. Você entendeu que eu estou te colocando para você, quando a gente fala para você definir o teu nicho, o teu subnicho, é para você ser especialista naquilo? Cara, dificilmente você vai perder algum negócio quando você for bom naquilo. Eu dei o exemplo do agronegócio, mas você poderia fazer Vamos lá, você poderia ser um especialista em supermercado, onde o cara tem demanda contratada, se especializar no grupo A, né, num modelo, estudar mais fatura de energia, viu quanta oportunidade tem? Então não dá para você sair dando tiro para todo lado, não dá para você sair batendo de porta em porta. Se você fizer isso, meu amigo, você vai ser mais um. O que é ser mais um? Cara, esses camaradinhos que tem aí, meu amigo, não tem nada de errado. Uma hora vende, mas o cara fica vendendo almoço para comer na janta, porque ele vai ter uma comissão a cada 2, 3 meses. Isso é muito ruim, cara. Para você ter conversões, frequência, você precisa ter foco. E para ter foco, você tem que começar pelo começo. Acredite se quiser, você tem que começar pelo começo. É isso mesmo. Se você não começar pelo começo, as coisas não vão acontecer, tá? Elvis, eu não tenho nicho nenhum. E eu tô entrando agora, né? Minha mãe falou pra mim ser vendedor, já que eu não tenho emprego, já que eu não tenho porcaria nenhuma. Vamos falar logo, desculpa o meu francês, mas é isso. E ela me falou que como eu não tenho profissão, eu tenho que virar um vendedor. Ela começou errado, tá? Por quê? Que vendas, eu vou dizer pra você, é o que move, meu amigo. Um engenheiro técnico, ele não vai ter trabalho se não tiver eu e você no campo de batalha aí, cara. Convertendo vendas, fazendo a coisa acontecer. Do contrário, também se não tiver um engenheiro técnico lá na ponta instalando e fazendo os projetos, de nada faz sentido a gente ficar vendendo se não tem quem instala. Então um depende do outro. Mas o que eu quero te dizer, tenha orgulho de ser vendedor, sim, cara. Tenha orgulho de ser vendedor, velho. Você é um representante comercial, você é o cara que vai pro campo de batalha e vai fazer as coisas acontecer. Senão não vai ter trabalho abaixo de você. Então assim, se você não tem, vamos lá, se você não sabe por onde começar, qual o público, eu vou falar para você definir uma persona. O que é a persona? É um perfil de cliente, tá? Você vai colocar os ingredientes que você imagina o cliente perfeito. Tá? Aí você vai colocar o que? Você vai colocar desde o sexo, né? Ou seja, vai colocar a idade, que essa pessoa, se é o masculino ou feminino, idade, se é empresário ou residencial, né? Você vai ter que ir colocando essas informações para criar essa persona que você vai chegar o quê? No seu avatar. Entendeu? Ou do contrário, você pode sair testando. Testando o quê?
Faça ligações primeiro nesse momento e crie um script de abordagem. Então você vai testar. Testar o quê? Testar públicos. O que é públicos? Os clientes. E vai ver onde você se encaixa mais e vai começar a atender. Até chegar no momento que você vai se identificar e achar o seu caminho. Para você ter foco, você ser bom naquilo. E ser bom naquilo é se especializar naquilo, naquele nicho, naquele segmento, para você entender ainda mais. Eu não vou falar as dores do cliente, mas você identificar sim, mas é claro, as soluções em primeiro plano. Para você ser diferente. É assim que você consegue se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que vai fazer o que talvez poucos fazem, tá? Então nós vimos 3 pontos que você precisa saber para trabalhar com energia solar. Primeiro deles, ter um entendimento de norma e regulação. Você precisa ter um entendimento sobre dimensionamento de projeto, tá? Que tem muita coisa pendurada dentro disso e você precisa definir o seu nicho. É só isso que eu preciso saber? Não, tem um balaio de coisa. Mas isso aqui seria o alicerce, seria os pontos-chave para você poder ter mais conversões em vendas, produzir mais, prospectar mais e ter muito mais resultado para você, para o seu cliente, para a sociedade, para a comunidade, para a empresa ao qual você atua ou para a sua empresa mesmo. Se fez sentido para você, tá? Siga-me nas redes sociais, no Facebook, tá? Ou no Instagram, ou até mesmo no YouTube, tá? Deixe seus comentários se tiver alguma dúvida e eu vou responder para você da melhor forma possível para a gente poder evoluir e contribuir um pouquinho que eu possa, do pouco que eu sei, junto a você, para que você possa ter mais resultado. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.